Bom, nesse vídeo aqui eu vou começar a falar sobre uma das grandes aplicações de processos estocásticos, que são os métodos de Monte Carlo. E daí, o que a gente viu até agora é basicamente aplicações de processos estocásticos em situações onde eu tinha alguma informação incompleta, ou seja, eu tinha um problema onde eu de fato tinha aleatoriedade acontecendo. Tem uma coisa que está evoluindo no tempo de maneira aleatória e eu estou tentando descrever essa coisa. Uma outra aplicação, que são os chamados métodos de Monte Carlo, é você pegar um problema que é determinista e você usar a aleatoriedade para resolver esse problema. Aqui, o que a gente vai ver agora é aplicações em problemas deterministas, ou seja, problemas onde eu não tenho aleatoriedade, mas eu introduzo aleatoriedade para facilitar a minha vida, de certa forma. O exemplo mais simples é o chamado de integração por Monte Carlo. Imagina que você tem a seguinte situação. Tem aqui um retângulo e eu tenho uma certa figura. Eu estou interessado em encontrar a área dessa figura aqui. Vou chamar de R figura. E esse retângulo maior aqui eu vou chamar de R'. O método de integração de Monte Carlo consiste do seguinte. Sorteia pontos em R' de forma uniforme. Você sorteia os pontos, né, desse retângulo de maneira que, grosso modo, todos os pontos sejam igualmente prováveis. E aí você conta quantos caem em R. Ou seja, você vai sortear pontos aleatoriamente dentro desse retângulo R' e você vai contar quantos desses pontos caem dentro da região que você está querendo calcular a área. Por que isso aqui funciona? Porque qual é a probabilidade do meu ponto estar em R? Bom, vai ser, como eu estou sorteando de maneira uniforme, vai ser igual a área de R dividido pela área de R'. E como a área do R' é simples de calcular, é um retângulo, então se eu conseguir encontrar uma probabilidade, se eu conseguir estimar a probabilidade do P cair no R, você vai estar no fundo estimando a área do R. Então a ideia vai ser basicamente o seguinte, né? A área do R vai ser igual à área do R' vezes a probabilidade de um ponto aleatório estar em R, que vai ser aproximadamente A vezes R' vezes o número de pontos que caíram em R dividido pelo número de pontos sorteados. Ou seja, essa daqui vai ser a sua estimativa para a área R. Só que agora, como eu estou usando aleatoriedade, eu não vou estar fazendo um cálculo da minha área, eu estou fazendo uma estimativa, essa estimativa vai ter flutuações. Então vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. Esse número de pontos que vão cair dentro da minha região R vai ser uma variável binomial. Isso aqui vai ser binomial que tem parâmetro n igual ao número de pontos sorteados e a probabilidade de sucesso é a probabilidade do meu ponto cair dentro da região R. Então, algumas coisas vão acontecer. Eu tenho que o valor esperado de NR vai ser igual a N vezes a probabilidade do P está em R. E aí, portanto, né, o valor esperado da minha estimativa para a área A vai ser igual a área do retângulo dividido pelo número de pontos vezes o número de pontos vezes a probabilidade. Está em R, esse cara conta com S. E aqui o resultado vai ser exatamente a área da região R. Ou seja, o valor esperado da minha estimativa é
a área que eu estou querendo calcular. Do outro lado, eu vou ter também uma variância NR, que vai ser igual a N vezes a probabilidade. Ponto cair em R e vezes a probabilidade do ponto não cair em R. Então, a variância dessa minha estimativa vai ser o seguinte. A R' e N são constantes, eu posso puxar para fora desde que eu eleve ao quadrado. E aqui eu vou ter a variância do NR. Agora, eu vou escrever a probabilidade do P estar em R em termos disso aqui. Eu vou meio que isolar. Isso aqui vai ser igual a R' ao quadrado sobre N ao quadrado vezes N. Esse cara corta com esse. Vezes aqui. A área da região R dividido pela área do retângulo. Vezes 1 menos a área da região que eu quero calcular dividido pela área do retângulo. Então, isso daqui tudo vai te dar 1 sobre N vezes a R vezes a R' menos a R ao quadrado. Se você fizer toda a distributiva aqui. Então você vai ter que a variância da sua, digamos, a estimativa da área vai ser igual a 1 sobre o número de pontos que você tomou, vezes a área que você está interessado, vezes a diferença entre as áreas do retângulo e da região, enquanto que o valor esperado na estimativa da área vai ser de fato a área que eu estou querendo calcular. Então agora, para comparar essa maneira, né, de eu fazer minha estimativa da área com métodos deterministas, e a gente poder entender quando que a gente vai querer usar Monte Carlo, vamos considerar uma coisa que eu vou chamar a precisão. Vai ser basicamente a minha área dividido pelo desvio padrão da minha estimativa da área aqui. Isso aqui vai me dar R dividido pela raiz quadrada dessa variância. Vai ter aqui de N sobre R vezes delta A. Então, a minha precisão vai ser igual ao quadrado de N vezes a área dividido pela variação entre as áreas. Então, o número de pontos que eu vou precisar, se eu quiser ter uma precisão maior do que um certo P0, vai ser, se a gente reorganizar as coisas, vai ser um N maior ou igual a P ao quadrado vezes delta A dividido por AR. Olhando agora um método determinista baseado, por simplesmente em Riemann, poderia pensar no mesmo problema de calcular minha área, quebrando esse retângulo aqui em retângulos menores que tenham lado epsilon, lado proporcional a um certo valor epsilon. E o ponto todo é que você vê que a sua precisão vai depender de epsilon. Quanto mais fino for essa região, melhor vai ser a sua precisão. É meio complicado você fazer a relação direta de um para o outro, mas o que você vai perceber é que você vai precisar, para ter uma precisão razoável, principalmente se você estiver olhando isso não em duas dimensões, mas em D dimensões, você vai precisar de um número de pontos, um número de elementos aqui no seu grid que vai ser proporcional a 1 sobre epsilon elevado a D. Então, muito grosso modo, você vai precisar de um número de pontos vai ser proporcional a sua precisão elevado a uma constante vezes D. Essa constante, na verdade, ela vai depender de qual método de integração você está usando. Se usar um Riemann mais seco aqui, acho que C seria igual a 1, esse tipo de coisa. Então, a comparação de qual é o melhor, o que vai ser melhor vai ser o que vai fazer mais rápido para você. Então, exatamente o que você tem que avaliar menos vezes se o seu ponto P está ou não dentro da região R. A ideia é que você sabe fazer isso.
O ponto todo desse problema, a única coisa que você sabe fazer é determinar se um dado ponto está ou não dentro da região que eu estou interessado em calcular. Então, aqui a competição vai ser exatamente entre o expoente 2, que aparece no Monte Carlo, e o expoente C vezes D, que aparece. Então, parece que, bom, para dimensões altas, né, o expoente do Monte Carlo é claramente menor, então você vai ter que tomar um número de pontos menores, ele é melhor. Mais ou menos que você ainda tem que lidar com isso daqui, você ainda vai ter outras sutilezas aqui. Na verdade, a questão é complicada. A regra geral é que para dimensões maiores, você vai precisar de Monte Carlo. Só que só fazer Monte Carlo de maneira ingênua também não vai te ajudar. Então a gente vai precisar fazer uma coisa um pouquinho mais inteligente. E a ideia vai ser exatamente usar a cadeia de Markov para fazer esse nosso Monte Carlo. A ideia toda centra em torno do seguinte: eu posso escrever, quando eu estou pensando aqui numa situação, né, estados contínuos, vou discutir isso um pouco mais em detalhe daqui a pouco. Eu posso pensar no valor esperado de uma certa grandeza θ como sendo isso daqui. Onde esse ρ é uma densidade de probabilidades normalizada. Só que esse x vetor está basicamente me dizendo que pode ser uma situação em que eu tenho uma, duas, três, n variáveis. Tanto faz. E o ponto todo é que eu consigo calcular valores esperados de um jeito muito útil se eu usar o teorema ergódico. Agora, a versão do teorema ergódico que eu mostrei no vídeo anterior é para o caso discreto do espaço, mas a seguinte conclusão do teorema ergódico também pode ser provada para o caso contínuo no espaço, só é um pouquinho mais complicado porque você não vai ter uma questão exatamente de um retorno, você precisa pensar coisas do tipo, eu tenho um estado aqui que é um ponto, tem uma região em torno dele, o meu processo está falando pulos discretos no tempo e no espaço contínuo de estados, quanto tempo demora até voltar dentro dessa região. Por exemplo, uma cadeia ergódica, nesse caso, em que o meu espaço seria contínuo, é basicamente o seguinte: o tempo médio desse retorno, independente de qual seja o raio dessa vizinhança, vai ser sempre finito. Então, essa seria a generalização. É como se você estivesse pensando em várias vizinhanças do seu espaço de estados contínuo e está pensando nessas vizinhanças como sendo seus estados. Muito grosso modo. Mas o que o teorema ergódico tem a ver com isso daqui? O que a gente viu no vídeo anterior é que o teorema ergódico está dizendo basicamente a probabilidade, né, da frequência que você observa o sítio I vai convergir a distribuição estacionária do I com probabilidade 1. Isso daqui é útil por causa do seguinte. Considera o seguinte limite de n indo para o infinito, 1 sobre n, somatório sobre todos os estados I de alguma função f do meu estado I. Isso daqui vai ser igual. Não, peraí. Não é uma soma sobre os estados. Calminha aí, calminha aí. Sobre os tempos indo de 1 até n do fx de t. Então, isso daqui é basicamente uma média no tempo. Você está olhando o tempo passar, você está olhando f x de t. Isso vai te dar lá uma série temporal. Você está olhando a média dos valores nessa série temporal, depois de n passos. Isso daqui
vai ser igual ao seguinte: 1 sobre n vezes somatória. Agora sim, uma soma sobre todos os estados i do número de visitas que eu fiz no estado i vezes f de i. A ideia é que você aqui está contando o f à medida que eu estou olhando no tempo. Você está andando, somando os f's e dividindo. Aqui o que você está fazendo, você está somando na horizontal. Aqui você está meio que somando na vertical, você está somando de assim. Você olha esse estado, quantas vezes eu atingi esse estado, multiplico por esse número de vezes o valor do f para esse cara, devolvo para o estado seguinte, devolvo para o estado seguinte. Então você está somando na vertical ao invés de estar somando na horizontal. Organizando isso daqui, a gente está pensando no limite, né, de n para infinito, isso aqui vai me dar somar sobre todos os estados de f de i vezes o limite de n indo para infinito, 1 sobre n vezes o número de visitas no t, e o teorema ergódico me diz que isso daqui converge para a distribuição de equilíbrio. Isso aqui vai me dar somatória em i da distribuição de equilíbrio vezes f de i, que é o valor esperado de f para a distribuição estacionária. Ou seja, médias que eu tomo na minha série temporal vão convergir, à medida que o tempo vai passando, para o valor esperado dessa função que eu estou medindo, usando como distribuição a distribuição estacionária. Isso lembrando no caso de uma cadeia ergódica. Essa mesma ideia funciona essa conclusão final, que esse limite é igual a esse valor esperado, continua funcionando mesmo se eu considerar uma cadeia ergódica com um espaço de estados contínuos. Isso é mais complicado se você provar o termo ergódico, mas a ideia básica continua sendo a mesma. Então, a ideia de integração usando Monte Carlo e cadeia de Markov é você pensar em escrever a sua integral desse jeito, onde esse ρ vai ser a distribuição estacionária de alguma cadeia de Markov, e aí você vai acompanhando a série temporal dessa cadeia de Markov e tomando a média no tempo desse θ. Isso vai convergir para o valor esperado que você está interessado. Ou seja, a ideia básica do Markov Chain Monte Carlo, Monte Carlo com cadeia de Markov, é basicamente o seguinte. Quase sempre eu estou querendo calcular um valor esperado de algum θ, ou alguma soma que eu consiga escrever como um valor esperado. Isso é bastante importante. Pode ser um problema completamente determinista, mas a soma ou a integral que eu estou querendo calcular pode ser expressa como valor esperado. Eu vou definir qual é a minha distribuição estacionária, ou não, ρ estacionária, e a partir daqui eu tiro quem é a minha cadeia. Esse daqui é uma coisa que é meio o contrário do que a gente está acostumado a fazer, que a gente normalmente pega a cadeia de Markov e a gente olha qual é o comportamento estacionário dela. E aí você simula média θ no tempo, tomando a média ao longo da série temporal, você vai estar convergindo exatamente para o valor que você quer calcular. Então, algumas considerações que a gente pode fazer sobre isso daqui são as seguintes. A minha estimativa do valor desse θ seria basicamente isso daqui, 1 sobre n, somatória i de 1 até n, θi, onde θi seria, né, θ avaliado no estado xi, seu estado no instante de tempo i. Eu não posso fazer uma análise de erro aqui tão ingênua quanto eu fiz lá no caso da estimativa da área, porque os θi's não são independentes nesse caso. Porque o xi mais 1 vai depender do xi, que vai depender do xi menos 1, xi menos 2 e assim por diante. Então, os θi's não são independentes aqui. Então eu posso chegar aqui e falar que o valor esperado o θ barra vai ser sobre n somatória i igual a 1
Tn, né, vezes o valor esperado de θis. Isso aqui sem nenhum problema. E aí, se você começar fazendo um sorteio inicial que seja já das distribuições estacionárias, esses caras vão automaticamente já ser tudo no caso estacionário. Então, isso aqui vai te dar exatamente o cara que está interessado. Mas você não pode fazer a mesma coisa com a variância. Porque a variância aqui, quando você fosse quebrar isso aqui tudo, você ia ter as covariâncias aparecendo no meio. O que vai acontecer? Por que isso aqui... Porque a gente já sabe por que vai funcionar, né? Por que vai convergir. Mas agora, como que a gente pode analisar a velocidade? O teorema ergódico me diz que converge, mas agora, quão rápido converge? Um jeito de ser raciocinado disso aqui é imaginar o seguinte: eu tenho meu estado inicial aqui, tenho um espaço de estados aqui, e eu vou fazendo as minhas transições. Inicialmente, eu estou basicamente sempre numa região próxima aqui, ou seja, está tudo bem correlacionado. Ele vai andando do outro lado, e aqui já tem valores que são radicalmente diferentes. Daí ele vai andando, ele vai visitando a região do espaço, as diferentes regiões do espaço de estados. E daqui eu posso considerar a média desses caras como sendo uma variável, a média desses caras como sendo uma variável, e desses caras como sendo uma outra variável. E se o tempo que passou de um para o outro for mais ou menos da ordem, ou então muito maior do que o tempo de correlação dessa sua cadeia de Markov, então eu posso considerar eles como se eles fossem independentes. Ou seja, você pode, de maneira aproximada, fazer aquela separação. No fundo, o que vai acontecer é que as covariâncias que aparecem lá no meio, elas se tornam todas pequenas, você pode desprezar elas. Então, você vai precisar de uma coisa seguinte: você vai ter um desvio padrão do θ barra, vai ser exatamente o desvio padrão do θ, no caso estacionário, dividido pelo raiz quadrada de n. Mas agora n não é o número de passos que você deu, n é o número de trocas entre essas regiões correlacionadas entre si. Então, basicamente, é como se o n fosse o tempo que você fez dividido pelo tempo de correlação. Então, você vai ter sigma θ igual a sigma θ estacionário vezes raiz quadrada do tempo de correlação sobre o tempo total. Então, aqui você pode pensar em termos da precisão para chegar numa estimativa parecida com aquela que a gente fez no caso da integração. Agora você vê que você vai precisar ter um tempo que é maior ou igual ao tempo de correlação vezes a precisão ao quadrado, vezes agora uma constante, né? Que vai depender só de qual problema que você está analisando. Ou seja, o grosso vai ser isso daqui. Então aqui o que a gente vai precisar vai ser basicamente para fazer esses métodos de Monte Carlo com cadeia de Markov, vai ser dado um P estacionário ou um ρ estacionário, obtém uma cadeia que faz isso. O que vai ser interessante é que essa cadeia não é única. Então você poderia, por exemplo, em princípio, pegar uma cadeia que tem um tempo de correlação pequeno. Isso é mais fácil de falar do que fazer. Inclusive, é um assunto de pesquisa bastante ativo ainda. Técnicas gerais de como se poderia reduzir esse tempo de correlação ou técnicas para classes de problemas específicos. Então a gente não vai entrar muito no mérito de como a gente abaixa o tempo de correlação, a gente vai viver com o tempo de correlação. E o que a gente vai ver agora no próximo vídeo é exatamente essa ideia de como que eu posso obter uma cadeia que tem uma determinada distribuição estacionária. É uma pergunta ligeiramente diferente do que a gente fez, é meio que uma pergunta ao contrário do que a gente fez. Eu só vou começar a entrar no caso contínuo no espaço de estados na próxima aula, então a gente vai tentar desenvolver essa ideia no caso discreto nos estados que a gente está mais acostumado.